Olá, o Coletivo Quadro a Quadro vai mostrar um pouquinho agora dos projetos que desenvolvemos na área da animação e, em cima disso, falar sobre essa experiência, os desafios que é produzir animação de forma independente aqui no estado. Não tem muitos anos que fazer animação de forma independente era algo muito custoso, tanto para você produzir quanto para você divulgar. O cenário atual é um cenário um pouquinho diferente. Você consegue encontrar bons softwares baratos, alguns até gratuitos, equipamentos já com preços bem acessíveis, uma abundância de material, de tutorial, de cursos, muitos de graça disponíveis na internet. É bem comum animadores, tanto independentes quanto aqueles ligados talvez a estúdios, compartilharem seus trabalhos. Isso, de fato, ajudou bastante a socializar o aprendizado, além de ter criado alguns nichos onde o animador, né, o produtor da animação, de forma geral, ele consiga divulgar mais o seu trabalho. O Coletivo Quadro a Quadro ele surgiu em 2019, é uma iniciativa de 3 professores da rede pública estadual que também atuam na área da cultura. O coletivo foi uma forma que encontramos de centralizar nossas atividades nessas duas áreas, da área da educação e da área da cultura. Ou, o que é mais comum, projetos que essas duas áreas estão diretamente envolvidas. Que é o caso, por exemplo, das 2 oficinas que o coletivo desenvolveu ainda em 2019. Uma pelo Centro de Atendimento Integrado, o CAI, de Jardim Carapina. Esse foi um projeto em parceria com o coletivo Periferia Resiste, aberto aos moradores e aos estudantes da região, e a outra com os alunos de Educação Física da Faculdade ESFA, lá de Santa Teresa.
caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim desse caminho te levará à morte. Parece que se foram. E o crime não para, ao contrário ele embala, se estoura guerra, inocente que paga. Moleque de 15 portando quadrada, com sangue no olho, caçando quem traga. Sexta de madrugada, favela sinistra, de coração frio, escuto uns tiros de Glock rajada. É mais um que partiu, moleque era brabo, considerado vai ser enterrado como Zé Ninguém. A coroa que fica e chora, seus amigos não vejo ninguém. Alguns vão te esquecer, outros vão te trair. O falso vai beijar tua face depois de amanhã querer te explodir. Então abre o olho, neguinho, pule logo pro lado de cá. Nas antigas eu também te vi aí, hoje eu voltei pra te salvar. Nas antigas eu também te vi aí, nas antigas eu também te vi aí, hoje eu voltei pra libertar. Me diga você, qual a diferença entre o charme e o funk? Os manos que se foram, retrato na estante, a lembrança é constante. Resiste, fica família e chora, mas um filho sem pai, pagando de peça na cinta, na esquina pras menos menor. Vai da pior forma aprender, já tá sem madrugada, quebrada, maluco. Exemplo de vida é viver, na guerra se escolhe seu lado segura. O único certo é Deus. Em prece, peço por minha família e peço também pelos meus. A missão é resgate, comece a ouvir. Tu não é covarde por querer sair, irmão na mão do crime eu vi. Vários manos meus partir, não quero isso mais não. E eu, que santo nunca fui, nem bom exemplo pra ninguém. Os guri me viu cantar, mano, agora quer cantar Nós tamo também. aí, então vamos aí representar o jardim com intensidade, fi. Clima frio, pesado e cruel. Gosto amargo do fel, preto pop, front hell. Vários loucos sim, que eu vi cair. Foi triste o fim, mano, Jabim, mano, Escolhin, Klebin, Ebin, Luquim, Mafim, Nandim. Crime não permite argumento, irmãozinho. Onde a falsidade impera, neguinho. A mãe que chora sem consolo assim. Saudade bate forte no peito, enfim, sentimento ruim. Várias famílias de luto aqui, onde a lei representa ameaça, o rap resgata, sistema fudido embaça. Na madrugada de quebrada, de quadrada, rajadas, matraca macabra, sinfonia nefasta, melodia da desgraça. Mais um se extinguiu, mais um que partiu, território hostil. Sistema impõe lei, ninguém se entrega, resiste. Enquanto nesse erro os malucos persiste. Também notei que no submundo a paz não existe. Desde a lama ao asfalto, firmão. Quem tá aqui desde cedo é bichão. Foi plantar pra colher, trampar pra comer. Por isso não temos mundão. Quem escolhe o caminho é você. Quem tem disposição vai vencer. Diz que é homem, põe nas quadradas. Quero ver com a caneta vencer. A nossa meta é sempre tornar a arte da animação, a técnica da animação mais acessível possível. Mas é um desafio fazer isso, porque a técnica da animação ela é muito cara. Ela é cara porque ela demanda tempo, demanda trabalho, desenvolve equipes muito grandes. Então, para essa oficina, a oficina Fotografia das Ruas, a criação do videoclipe, precisou pensar maneira de ter um melhor aproveitamento de tempo e o melhor resultado estético. Então, quais técnicas a gente teria que pensar para cumprir essa meta, de tornar a animação acessível, no caso. Então, pensamos na animação de recortes. Foi a técnica que a gente usou no caso dessa oficina de animação. Foi um resultado muito bom, porque no final, aqueles recortes que os alunos fizeram, o aspecto artesanal, criou uma aura meio poética para o videoclipe. No videoclipe, uma música. Então, o aspecto artesanal, aquelas pinturas que os alunos criaram, trouxe uma contribuição para o videoclipe. Afinal, a animação de recorte, ela é uma série de ilustrações que os alunos recortam. O artista recorta o personagem, recorta os elementos cenográficos e cria uma composição a partir daqueles recortes. Na edição do videoclipe, a ideia era manter uma unidade narrativa, porém sem perder aquela diversidade de vozes que vinha da música, que era dividida em partes, cada uma das partes foi composta e executada por um artista diferente. As animações, então, mantiveram essa característica da música, ou pelo menos tentaram, manter essa característica. Porém, enquanto a música ela tinha uma letra mais dura, falava um pouco daquela realidade dura de alguns moradores da periferia, que é uma proximidade com a violência, uma proximidade com o tráfico, a perda
precoce de amigos, de familiares, enfim. A animação ela buscou um tom mais otimista. Foram 4 grupos, e cada um deles com características bem diferentes, e a ideia era a gente respeitar o máximo possível essa diversidade dos grupos. Tivemos um grupo, por exemplo, que tinha uma estudante que estava finalizando o ensino médio e criou a história de uma jovem jogadora de futebol, uma jovem e promissora jogadora de futebol. A gente teve um segundo grupo que era formado mais por crianças, e esse grupo ele abusou, digamos assim, do elemento da fantasia. Foi uma animação onde tinha um caranguejo gigante que perseguia um garoto no mangue, uma coisa bem fantasiosa. Tinha um grupo formado por alguns universitários, uma professora também da rede pública, pessoas que vivenciam mais, digamos assim, o mundo do trabalho. E isso se refletiu um pouquinho na história também, que era a história de uma mercearia que começa bem pobrinha e vai se ascendendo. E finalmente teve um grupo formado por 3 jovens, 3 adolescentes do ensino médio, que criou uma história de sucesso de uma banda de rock também de 3 integrantes. Então, isso permitiu que o filme ficasse muito, muito bonito, um aspecto artesanal, ilustrado, artístico, fosse uma pintura em movimento, né? Foi uma boa escolha. Esse foi um projeto muito legal de participar, foi muito gratificante, principalmente por causa do resultado final. Esse resultado a gente apresentou no auditório, no CAI, Centro de Atendimento, no bairro Jardim Carapina, Centro de Atendimento Integrado. Foi uma experiência muito boa, foi muito interessante apresentar para os moradores de Jardim Carapina o videoclipe, né? E ali a gente tinha a participação dos pais, dos familiares, dos alunos. A gente tinha também como público os coletivos de rappers, músicos do bairro de Jardim Carapina, que também participaram da composição do rap Fotografia das Ruas. Então, sim, foi muito legal entregar aquele trabalho ali naquele momento, ver o olhar do público se identificando com o trabalho, se impressionando, né? Caramba, eu fiz isso, não? Foi muito bacana, assim, principalmente porque as ilustrações ficaram lindas, né? Foi um trabalho muito bem feito, muito bem acabado, eu achei. Então, aquele momento ali no auditório foi muito, muito, muito bacana mesmo. Além disso, a gente pensou que o projeto, tendo um resultado tão interessante, uma música muito boa, ele não deveria ficar apenas ali no ambiente local, né? Só no bairro. Então a gente divulgou em mostras, inscreveu em vários festivais. A gente foi selecionado na BD Capixaba recentemente, né? Nós terminamos esse trabalho em 2019, então em 2020 a gente foi fazer a parte de ampliar o alcance desse projeto, levar para outros lugares o conhecimento do público. Então a gente apresentou em cineclubes também. No Cineclube Quadra Quadro a gente fez uma exibição para falar um pouco sobre a arte de fazer animação, sobre a experiência de fazer uma oficina de animação. Então, assim, foi um trabalho muito importante, principalmente para começar a divulgar a arte da animação na região de Jardim Carapina e da Serra, né? Porque a gente também teve alunos que eram de outros bairros da Serra, não só Jardim Carapina. Então, ali a gente teve um início de ver o cinema aparecer naquela região. Depois disso, a gente teve um aluno que se inscreveu no curso de audiovisual. Isso foi muito legal de saber, assim, que a partir da oficina se inspirou para fazer um curso de audiovisual. Então, a gente vê que a gente teve um efeito multiplicador depois desse trabalho. Colônia Horror é o nosso curta-metragem de animação de terror que insere zumbis em um determinado período histórico do Espírito Santo, que seria a época do Brasil colônia, daí o nome Colônia Horror. Essa ideia surgiu ainda em 2011, ou seja, uma ideia de longa data,
E de lá para cá foram várias versões de um roteiro. O roteiro foi reescrito, revisado, o roteiro escrito a 4 mãos. Eu assino esse roteiro junto com o Volmir e revisamos bastante até chegar nessa versão atual do filme que lançamos em 2020. Olá, eu sou o Volmir Alcântara, eu sou diretor do Colônia Horror e vou comentar um pouco sobre essa animação e as etapas da sua produção. Antes de tudo, é importante falar que uma animação é um trabalho realizado em etapas. Então, isso quer dizer que não se faz uma animação sozinho. Muitas mãos são necessárias na construção desse tipo de material. No caso de Colônia Horror, eu quero destacar aqui a importância do trabalho do Léo Rangel no seu storyboard. O storyboard, num desenho animado, ele é basicamente o desenho de cada cena decupada do roteiro. O artista do storyboard, ele desenha essas cenas que foram pensadas na decupagem, e a partir dessas cenas é que são feitas, que são produzidas as animações do filme. Depois do storyboard, inicia-se o processo da animação. No caso do Colônia Horror, houve 2 tipos de animação: animação 2D e animação 3D. A animação 2D ficou sob meus cuidados e foi principalmente a animação de personagens. Eu utilizei 2 técnicas, que foi o quadro a quadro, frame a frame, e a animação de recortes. A animação em 3D foi feita pelo Felipe Gazzi e ela procurou dar conta de uma série de fenômenos e de cenas que seriam difíceis de ser animadas em 2D, que ficaram muito melhor em 3D, como por exemplo o movimento do mar, o fogo, a fumaça, um mastro que cai e principalmente o vaso, né, que aparece durante todo o filme e que ficou muito melhor animado em 3D, iluminado em 3D. E o maior desafio de se trabalhar com essas 2 técnicas talvez tenha sido conciliar aquele realismo que a técnica do 3D permite, conciliar de forma orgânica aquele realismo que a técnica do 3D permite, com uma animação mais tradicional do personagem em 2D e também aquele traço mais tradicional do cenário. Porque era muito comum, por exemplo, às vezes a gente ia fazer um teste, saía um mar muito bonito, olhando de forma separada, um toque de realismo muito grande, porém quando você juntava com o cenário a coisa não ficava legal, não ficava uma coisa muito orgânica. Ou porque não combinava com o traço do cenário mesmo, ficava artificial demais, ou porque a própria paleta de cores não estava sendo respeitada da forma que deveria ser. Então, para a gente chegar num resultado que fosse satisfatório para a gente, eram vários testes, muitos testes eram necessários. E como que funcionava? O 3D, a gente animava por um programa chamado Blender, que é um software gratuito de animação 3D. Lá eu pegava assim, a cena do fogo, por exemplo, animava o fogo ali de forma separada e exportava um conjunto de imagens em PNG, com fundo transparente, uma sequência de imagens. Essa sequência era importada no Anime Studio e inserida ali no cenário através desse programa. Eu também participei da criação de Colônia Horror. No caso, participei da direção de arte do curta-metragem. Foi um trabalho muito legal de fazer. E, assim, arte conceitual, para quem não sabe,
todo estúdio começa um filme pela arte conceitual, depois que vem o roteiro, né? E é a partir da arte conceitual que a gente passa a ver a cara do filme, né? Começa a ver, assim, mais ou menos como que o filme vai ser. E o que é a arte conceitual, no caso, é aquela criação daquelas imagens que vão inspirar a criação dos personagens e a criação de cenários, né? Então é um trabalho que é bem artístico mesmo, né? No caso de Colonial Horror, a gente fez uso de aquarela, então ficou colorido, mas a arte conceitual não precisa ser colorida. A gente se inspirou em aquarela para criar uma atmosfera, assim, ter uma noção maior de como viria a ser o filme. Então, tanto os personagens da arte conceitual como o cenário foram colorizados em aquarela, criados em aquarela, né? A partir da criação da arte conceitual, nós vimos, por exemplo, como poderia ser a paleta de cores do filme. E na arte conceitual você pode começar a ver também as inspirações, outras referências para criar aquele trabalho. Aí a principal referência, após muita pesquisa, acabou sendo os contos do Cargueiro Negro, que estão, na verdade, é uma curta-metragem, uma adaptação de uma história em quadrinho, tirada de Watchmen, do Alan Moore, né? E virou um curta-metragem, um filminho, assim, muito, muito bacana, um filme de terror, assim, muito, muito bom. E aí, como tem os navios, né, o cargueiro, as zumbis ali também, assim, uma inspiração, né, no mínimo, muito interessante, muito próxima do que a gente gostaria. E aí, depois que a gente viu essa referência, a gente se inspirou muito nela, principalmente para criar a paleta de cores. Tinha umas cores quentes em algumas cenas, foram ótimas, assim, pra gente, porque nosso filme, o roteiro, ele tem incêndio. Então, valorizaria aquele incêndio, né? Tendo cores quentes, vermelho, bem forte, laranja. Mas, olha que engraçado. No início da criação da arte conceitual, a primeira imagem que foi feita foi de um cenário, todo em aquarela, né? Um cenário que tem as caravelas. E essas caravelas, elas estão singrando o mar. E atrás delas vem as nuvens carregadas, nuvens bem cinza, né? Ainda não vemos muito do que seria o resultado final, mas temos ali uns pequenos detalhes, que é a composição da arte conceitual, né? daquele ângulo, né? Das caravelas, mas o céu é um pôr do sol bem tímido ainda. Então, a gente viu ali um germe ainda do que seria o resultado final, que a gente resolveu depois aproveitar bastante daquele pôr do sol e tornar tudo, preencher tudo de laranja, vermelho, bem pesadão, dando aquela impressão de ser um cenário infernal. Vai começar aí uma aventura no inferno. Então, por isso, a arte conceitual, ela traz uma inspiração, mas muita coisa fica para trás, né? Porque a gente vai desenvolver a partir dali. Então foi um trabalho muito legal, muito bacana criar a arte conceitual e depois, a partir dela, na direção de arte, desenvolver a paleta de cores. A partir da paleta de cores, a gente viu uma certa coerência no filme, né? Uma coerência de cores, coerência nos personagens, tudo ficando num clima bem lógico com o roteiro. Vou falar agora um pouco também sobre a importância das leis de incentivo na produção de trabalhos como Colonial Horror. Essas leis de incentivo, no caso Colonial Horror, teve duas leis de incentivo, que foram a Lei Chico Prego, da Serra, e a Lei Rubem Braga, de Cachoeiro de Itapemirim. Essas duas leis de incentivo permitiram que o filme fosse produzido como? A partir delas é que foi possível pagar os cachês culturais dos artistas responsáveis pelo filme, responsáveis pelo storyboard, pela animação, pelo cenário, pelo roteiro, pela montagem, pela música, né?
Colônia Horror não é um filme comercial, ele é considerado um filme independente ou talvez um filme experimental, como muitas outras produções aqui no Espírito Santo. E é muito importante que o poder público incentive trabalhos assim, porque movimenta o mercado, oferece oportunidade de trabalho para muitos artistas e também amplia o público, ajuda a formar o público e também colabora na própria produção de um material audiovisual que foge aos padrões comerciais e que de alguma maneira contribui para discussões de linguagem e forma. Além disso, é importante dizer que produções locais, como Colônia Horror, como muitas outras, elas também têm uma importância de representar a realidade das pessoas que residem no Espírito Santo, por exemplo. Os desenhos animados comerciais tendem a ser feitos por grandes estúdios, e a maioria norte-americanos, que, por mais interessantes que sejam esses trabalhos, dizem pouco sobre a realidade em que nós, capixabas e brasileiros, vivemos. Além da Lei Rubem Braga de Cachoeira Itapemirim, além da Lei Chico Prego da Serra, outras leis de incentivo estão presentes no nosso estado. Quero destacar a Lei Rubem Braga de Vitória, que é a lei de incentivo mais antiga que nós temos aqui. É uma lei que já ajudou a produzir inúmeros filmes, inúmeros livros, CDs, todo tipo de trabalho artístico-cultural. Também a Lei João Bananeira, que é uma lei de incentivo cultural de Cariacica, importantíssima também, pois dá visibilidade a artistas de Cariacica e mostra bastante da cultura desse município para o restante do Espírito Santo e para o Brasil. Além dessas leis de incentivo que eu citei, é muito importante destacar também o papel da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, a Secult, que anualmente tem publicado editais para que artistas, produtores culturais, bandas, coletivos, possam produzir seus trabalhos, produzir trabalhos importantes para a comunidade, ações educativas, ações culturais, ações formativas, e isso tudo mobiliza a cultura do nosso estado e é muito importante, muito rico para o Espírito Santo que tanto as leis de incentivo como os editais da Secult continuem a existir e sejam ampliados cada vez mais para que a nossa cultura floresça de maneira ainda mais viçosa, mais forte, mais intensa, e para que nós nos sintamos representados por essa cultura quando tivermos a oportunidade de assistir a esses filmes feitos aqui, a ler esses livros feitos aqui, a ouvir as músicas produzidas no Estado do Espírito Santo. E é importante também que nós entendamos o nosso papel de divulgadores desses trabalhos, tanto os agentes culturais, como os coletivos, como as empresas, as ONGs. Parece que esse é um momento muito importante para divulgar cada vez mais aquilo que é produzido no Estado do Espírito Santo, não só no Espírito Santo, no resto do Brasil, mas principalmente aqui, para que outros capixabas que não estão dentro do circuito de produção da cultura também sejam afetados por esses trabalhos. E isso inclui estudantes, professores, profissionais liberais, comerciantes, pessoas de diversas classes sociais, de etnias diversas, de gêneros diversos. Nós precisamos ampliar cada vez mais o acesso à cultura no Estado do Espírito Santo. E esse é o papel nosso, de todos nós.